Olá, meu nome é Sulaine Shiratori e esse é o Diário de Barista. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre um café tradicional e o café especial. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ative o sininho da notificação para você receber os nossos vídeos que estão incríveis. São vídeos do universo do café. A ideia é você experimentar em casa os cafés que você já tem, tradicionais e agora o especial. Então eu convido você primeiro a fazer um teste com o café e testando a fragrância desse café. Aí você vai pegar esse café tradicional que você tem, essas marcas do supermercado, já moído, né, que normalmente eles são moídos, e o café especial que você vai moer. Normalmente a gente indica você moer para você ter uma bebida equilibrada, um café com a moagem mais ou menos próximo a um açúcar cristal, que seria uma moagem média, que aí você vai trazer uma bebida mais equilibrada, não vai ter muita resistência para a água passar. Mas não é isso que eu quero falar não, na verdade eu quero que você faça uma experiência na sua casa sobre a diferença do tradicional e o especial. Então a gente vai começar com você analisando as características do café tradicional no pó e o café especial também no pó, comparando os dois. Então agora você vai sentir a fragrância do café tradicional. Como eu falei, essas marcas aí que você encontra no supermercado, normalmente com mais defeitos, moagens antigas, torras antigas e uma torra mais escura, carbonizada. Mas eu não quero só falar não, eu quero que você sinta a fragrância do pó. Então vamos lá. Então aqui eu percebo um café que ele tem um residual, uma fragrância bem de ácido iodofórmico. É o que a gente fala de uma coisa que lembra cheiro de remédio. Vou sentir mais um pouquinho aqui a fragrância. Aqui também eu consigo perceber um café extremamente queimado. Ele traz assim um cheiro de borracha, de carbonizado mesmo, sabe? Assim, cheiro de cinzeiro. Bem essa aparência assim você pode fazer a sua comparação com um cinzeiro, é como se fosse uma coisa queimada, borracha queimada, carbonizado. Então, essa é a ideia deles de trazer uma torra mais escura, uma moagem muito fina, parece um pozinho, para quê? Para esconder os defeitos desse café. Então, a torra mais escura, moagem mais fina e aí mascara os defeitos, né? Esconde os defeitos do café. Aqui eu tenho um café especial. A moagem que eu fiz aqui é uma moagem mais, como eu falei para vocês no início, é uma moagem média. Uma moagem que a gente compara assim um açúcar cristal. E percebam que a torra é mais clara, uma torra achocolatada. Isso aqui é porque a gente quer preservar os aromas, as notas, todos os elementos solúveis desse café. E aí agora eu vou sentir a fragrância desse daqui que é o café especial. Então olha só, aqui pela fragrância do pó você já consegue sentir a doçura desse café. Porque ele agrada, né? Quando você sente aqui o cheirinho dele, o perfume agrada. Esse outro já dá meio que um ranço, sabe? Incomoda o nariz. Esse daqui, no nariz, traz um chocolate, amêndoas. E é essa a ideia do café especial, preservando as características para a gente apreciar melhor e principalmente sem açúcar. Já esse café tradicional, as pessoas tendem a colocar açúcar e nada mais é um hábito para esconder os defeitos que ele já tem intrínseco aqui no café. Esse daqui você não precisa de colocar açúcar e se você coloca, ele fica até meio xaropinho, fica até enjoativo, porque nele já traz doçura, um corpo equilibrado, uma doçura e acidez num balanço perfeito. E aí tem esse aqui, eu percebo na fragrância já um chocolate, uma amêndoazinha. Agora, nós vamos perceber a diferença sensorial na bebida. Então agora você vai tomar o seu café tradicional e especial. Lembrando que para essa experiência você tem que fazer a mesma proporção. Então aqui eu fiz uma proporção de 1:12. Então ele ficou 25 gramas para 300 ml de água.
Aí eu procurei fazer uma moagem bem próxima a esse muito fino aqui do tradicional. Então, para essa comparação, eu tentei buscar ser o mais fiel possível. E aí, aqui agora a gente experimenta a bebida. Primeiro, eu vou experimentar o tradicional. Tá vendo aqui que é uma bebida bem mais escuro, né? Parece meio licoroso até. Então, vamos lá. Que Deus me abençoe. É uma bebida que você percebe na boca, mais a sensação de amargo, de adstringência lá no fundo da sua boca. A nossa língua ela é um sensorial e a gente consegue perceber os gostos básicos. E agora eu vou te dizer uma dica muito legal para esse momento aqui de teste sensorial. A nossa boca, a língua é um sensor, não é isso? Então assim, na ponta da língua você percebe o doce, no meio da língua você consegue perceber melhor as características do salgado. Na lateral aqui, a acidez e lá no fundo o amargor. Nesse café eu tenho a necessidade de querer uma água. Resseco o meu paladar. Começa a ir lá no fundo, dá uma adstringência, um retrogosto muito desagradável. Então, por isso que as pessoas procuram imediatamente um açúcar ou um adoçante. Nesse caso aqui, eu tenho uma vontade de beber água. E essa adstringência como se fosse uma fruta verde, uma banana verde que você coma, por exemplo, e trava a sua língua e trava a sua boca. É essa sensação de uma bebida quando traz defeitos na torra e defeitos mesmo de fermentado, uma fermentação que foi um café velho largado no armazém, muita adstringência parecendo mesmo um café com residual de remédio. É mais ou menos isso, a gente faz uma analogia até de que se você pode fazer em casa. Eu estou experimentando aqui e eu tenho uma lembrança de Novalgina. É como se você pegasse 30, 50 gotas de Novalgina e bebesse. É essa sensação que eu estou sentindo aqui. É muito ruim e a gente procura uma água para limpar o paladar. E aqui eu não tenho vontade de beber esse café. É como se assim, se eu tivesse a necessidade de beber esse café, por exemplo, numa reunião, e para não ficar chato para mim, eu rapidinho procuraria um açúcar. Então, bebi água para limpar essa sensação ruim na minha boca e agora eu vou experimentar um café especial. Olha só, você percebe que ele é caramelo, né? Olha que diferença. Ó, a mesma proporção. Como eu disse, eu fui fiel nessa comparação, fazendo a mesma proporção e o mesmo método do café. Agrada o paladar. Como a gente costuma dizer, um termo técnico, é uma bebida mole. Essa bebida fina, mole, agrada o paladar. Ela preenche o seu paladar. Essa bebida, esse café especial, ele traz mais um equilíbrio de doçura e corpo. É uma bebida que tem corpo, né? É um corpo médio, intenso. Ele é bem caramelo. Um chocolate, meio chocolatinho, assim, amendoado, é essa característica. E o açúcar dele lembra um caramelo. Sabe caramelo de pudim? É essa nota que traz esse café aqui. É uma bebida que preenche o seu paladar. É um corpo médio, intenso e tem um retrogosto, uma finalização bem interessante e agradável, porque ele é naturalmente mais doce e um corpo bem interessante, trazendo chocolate, amêndoa, muito gostoso. Para quem gosta de beber café com leite, essas notas aqui são ideais porque traz esse chocolate com amêndoa muito gostoso. Agora eu quero falar para vocês como eu começo a entender a sensação na minha boca. É esses gostos que eu acabei de dizer: doçura, salgado, acidez e amargo. Aí eu vou fazer aqui um experimento, a gente junto, para você entender onde é que esse gosto acentua mais na minha boca. Agora a gente está num momento gostoso. Então, depois que a gente fez a sua comparação das bebidas, tradicional e especial, agora a gente vai falar das notas. As notas normalmente vêm nas embalagens.
é o sensorial do seu café. Isso é legal porque vai direcionar você a educar o seu paladar e entender onde é que esse café está querendo chegar com essa nota sensorial. Então, olha só, às vezes acontece de nas embalagens eles colocarem doçura de fruta, ele é frutado. Acidez cítrica, limão siciliano, aquele limão galego mais intensa acidez, que a gente fala uma acidez brilhante. Uma acidez cítrica é quando a gente tem uma acidez da laranja. Aí aqui eu tenho laranja, limão siciliano e manga. Eu coloquei a manga aqui porque é legal para a gente comparar a doçura. Quando a gente fala de esse café ele é frutado, é uma doçura da fruta. Aí você pode colocar para o seu experimento frutas secas, especiarias. Aí você coloca aqui, eu não tenho, mas você pode colocar na sua casa gengibre, canela em pó, canela em rama. Aí você vai começando a entender e pegar um repertório seu sensorial de coisas que você pode ter em casa e começar a associar as notas ao sensorial do seu café. Aí eu vou experimentar, eu vou chupar esse limão siciliano e vou entender que vai ficar mais em evidência aqui, na lateral da minha língua. E que na minha boca, esse gosto de ácido, onde a gente percebe mais, é aqui na lateral. E olha, quando eu vejo esse limão aqui, você não tem vontade de salivar? É isso que acontece com os cafés mais ácidos. É como se preparasse a sua boca para receber esse café, entendeu? Limpando o seu paladar. Aí o ácido faz você salivar um pouquinho mais. Então esse aqui é o limão siciliano. Olha só, você salivou ali do outro lado, né? Pois é. Aqui, pega muito aqui na lateral da minha língua. Então é isso que você vai sentir quando você beber um café que tenha nas notas acidez brilhante, acidez média alta. É isso, a mesma coisa a gente sente quando toma um vinho mais tânico, né? Mais ácido. Então, esse é o limão siciliano. Tem aquele limão galego que é um pouquinho mais intenso. Aqui nós temos também nas notas das embalagens, o sensorial, acidez cítrica, né? Também da laranja. Então eu tenho aqui uma laranja docinha. Então tem a doçura da fruta e uma acidez bem mais suave. Então aí você faz essa comparação. Mas eu sinto ainda aqui na lateral da minha boca essa acidez da laranja bem menos acentuada como o limão siciliano, mas eu sinto aqui na lateral da minha boca. Aí quando eu falo de doçura de fruta, pode ser a fruta seca ou pode ser uma frutinha docinha, um mamão, um melão. No caso eu trouxe aqui a manga. Então, olha só. Doçura da fruta. Então, aqui não tem nada de artificial. É tudo fruta, uma associação que a gente faz ao chocolate. Se você tiver em casa um chocolate meio amargo, experimenta. E aí as amêndoas também. Tem cafés que trazem notas escrito chocolate amargo, caramelo, amêndoas, nozes. Então assim, é tudo associado ao chocolate, né? Esse café aqui é um café que ele traz isso como mais potente: chocolate, amêndoa, caramelo. A gente fala do caramelo, da doçura, e a gente também pode fazer associações com melaço, açúcar mascavo. No caso aqui eu tenho melaço, mel, açúcar mascavo. Aí você experimenta o melaço para saber o que essa marca quer dizer. É muito doce mesmo, como mel? O melaço ele tem lá no fundo um pouquinho de amargo, é mais ou menos parecido com o caramelo. Agora aqui a gente está falando dos gostos, das notas que a gente tem como repertório e os gostos que a gente tem na nossa língua, que é um receptor. Agora eu vou falar de corpo. A gente pode falar que o café ele preenche a boca de forma mais suave ou de forma mais intensa. Isso é o corpo. Então, quando você tem essa sensação que você bebe o seu café e você tem uma sensação que pesa na sua língua, na sua boca, é um corpo mais intenso. Quando ele passa mais suave, ele vai ter um corpo mais sedoso. Então, sabe como que você pode fazer a sua comparação? Com a água e o leite integral. Olha só, bebe a água. Passa rápido. É como se fosse um chazinho, né? Uma bebida mais suave, com corpo sedoso. Agora toma o leite. O leite preenche o paladar. É mais presente, né? Fica com mais peso.
e eu ainda consigo sentir um aftertaste, uma finalização, eu fico sentindo ele ali. Então, um corpo mais presente, mais intenso, pode se comparar ao leite. E um corpo mais sedoso, um corpo mais suave, a água, um chá, é uma bebida que você bebe e ela vai. Então é isso. A ideia aqui é que você consiga entender também, nesse momento, quais são essas descrições da embalagem que você fica assim, de repente, meio perdido. Mas como é que eu vou fazer essa associação? Eu te convido a fazer esse experimento sensorial para você começar a entender essas notas, a sua língua, o que você sente mais de intensidade com cada item desse que eu coloquei aqui de experimento, limão siciliano, acidez mais cítrica, acidez mais pronunciada, brilhante, o que é o açúcar da fruta. Então esse experimento aqui é na verdade para você entender como é que o sensorial se comporta na sua boca, como é que você percebe isso. Então faz em casa e deixa aqui um comentário para a gente bater um papo se você tiver alguma dúvida e para você trocar ideia também comigo para ver como é que foi o resultado do seu experimento. Eu vou gostar muito. Aí legal, você deixar aqui os comentários para mim, vai ser bem bacana e eu vou ficar bem feliz com isso também. Aí, se você gostou, deixe o seu like e ative o sininho da notificação para você receber mais vídeos, porque a gente faz muitas coisas legais aqui com todos os temas do universo do café. E eu também te convido a você me seguir lá nas redes sociais, Sulaine Shiratori, e aqui continua me seguindo no Diário de Barista. Então, feliz café para você. Até mais!